Salve, mano. Fazendo um videozinho aí pra dar aquele bizu da diferença. Se um dia você entrar pro Blind, você já vai ter uma noção aí de o que é o M2, né? Como, tipo assim, se um dia você for entrar, mano, já te aconselho a aprender direto pelo M2. Por quê? Mais rápido, né? Mas é melhor, apesar de ser um método intermediário. Não tem muita diferença do OP. Porém, para aprender do zero com M2 é mais difícil. Tipo, pra mim que tava aprendendo pela internet. Mas como você vai ter eu pra, tipo, te dar os toques e tal, aí é suave, tá ligado? Aí não tem grilo. Que aí as dúvidas você vai tirando comigo. Do que é só assistir um vídeo ali, tá ligado? Então, pô, M2 muito bom. Apesar que os tempos ainda não tão bons, né? Mas isso aí é consequência de treino. Aqui, ó. Os tempinhos aí, ó. É que eu não vou tirar aqui do. Deixa eu ver se eu ponho um zoom aqui melhor. Aí. Os tempinhos aí, ó. 7h15, tudo DNF. 6h33. E esse aqui, 5h33, foi o primeiro. O resto tudo DNF. E aí aqui é 1h50 que foi antes, né? Foi um OP, mas faz tempo. Enfim, mano. Deixa eu até pôr aqui de novo. A diferença dele pro AP, o AP você vai ter que usar o algoritmo de troca, por exemplo, fazer uma V aqui. A V é essa aqui no AP, né? Então, essa é o V. Então, para você fazer o algoritmo de troca, você tem que jogar ela aqui e fazer a T. Então, o setup é assim, jogou, faz a T, volta o setup e volta o setup. No M2, o algoritmo de troca é só um M2. Ó. Então, tipo assim, essa V, ela fica assim, ó. Só isso. Ó. Pronto. Diferente, né, de... Ó. Né? Ainda não tô tão rápido, né, na M2, mas já dá pra ver a diferença. Já cronometrei aqui. Então a diferença é essa. Em vez de você fazer a T, você vai fazer a M2. E aí o modo de fazer M2 não é assim, ó. Por exemplo, vou fazer a V de novo, ó. Ó, o delay se eu for fazer assim, ó. Ó, não tô nem acostumado. Ó, beleza. Agora olha a fluidez se for fazer do jeito certo. Certo não, né? É um dos modos de fazer M2. Aqui eu errei. Aí, beleza. Ó, fluido. Ó, M2. Ó. Você não tem regrip. Aqui é regrip, né? Ó. E assim, ó. É o Ishihan M2. Simplesmente é um coisa. Quando você voltar, você usa ou anelar ou mindinho aqui, ó. Pra voltar. Tá vendo? E com a direita também dá. Quando é com a direita eu uso anelar. Quando é com a direita eu uso o mindinho. Ó, o mindinho aqui, ó. Tá vendo? Porque peguei com as duas, né? Porque às vezes você tá com essa mão boa, às vezes com essa aqui. Essa é uma diferencinha aí que o Israel me ensinou. É o Ishihan M2. Outra coisa. Buffer Target. O buffer é essa aqui no AP no meio. Agora o buffer é esse, o target é esse. Ó. Aqui é o A. O A vem pra cá. Faz M2. Beleza. O A não tem algoritmo de setup, é só um M2, né? Mas, por exemplo, fazer essa daqui, ó. Essa daqui como se fosse aqui.
Ó, essa aqui tá aqui. Aí tem um setupzinho, M2 e volta. Se fosse fazer essa aqui, no OP não tinha setup, aí era só uma T, beleza. Já cronometrei aqui. E no M2, ó, certo? Bem mais rápido, tá ligado? Ó, se fosse fazer a A, é lógico que tem umas que é muito mais rápido. Tipo assim, a A no OP era isso. Ó, terminei a A. Opa. Terminei a A. No M2 é um M2. Mas a A é como se fosse a... Vamos pôr a B, ó. É isso aqui, ó. Melhor do que fazer assim, né, mano? Ó. Olha. Então, mano, quando eu tiver bom, vai me economizar muito tempo isso aí, tá ligado? Tipo a L, vai. A L... A J, vai. A J é isso aqui, ó. J. No OP, né? Agora no M2. Confundi. Ah, confundi, peraí. É foda isso, que às vezes eu confundo aí. O M2 ele baralha o cubo todo, você confunde. Tem isso também, pra aprender o OP. Não embaralha tanto quando você erra um, mas isso aí é de boa. Se um dia você for aprender, é suave. É... J, deixa eu fazer ela devagarzinho aqui, ó. Aí, ó. J. Agora no AP. J. J. Quando eu quero fazer rápido, confundo. J. J. Já deu pra notar, né? É igual a L. Ó. A L no AP é assim e assim. Assim. Agora no M2. Ó, fiz com a mão direita, tá vendo? Com a mão essa aqui puxando. Ó. A D. Ah, já mostrei. Enfim, tem vários. Todos, né, são melhores. Aí tem os casos especiais. Por exemplo, a C é um caso especial. Só que a C é bem facinho, ó. Pronto. Fez a C. É um tum, tum. E a W também é um caso especial, ó. Só isso. Tô fazendo várias vezes aqui, porque a C é o oposto da W. Então, ó, C, W, W, C. Então, a C e a W é um caso especial, que você vê que não tem um setup e o M2. Até teria, mas tipo, não é um caso especial. A C e a W, que é essas daqui, e a I e a S também é um caso especial. No caso aí, seria assim, ó, é um caso especial, né? Então, essa aqui também não tem setup, é tipo um algoritmo. Olha lá. Aí ficou aqui, como o buffer aqui. Só que como ela é um caso especial, o contrário dela é a S, que é assim. Olha lá. Tá vendo? A S. Agora se eu fazer aí... esqueci. Foi. Agora eu faço a S. Move de S. S e S linha, né? Aí já tô acostumando a fazer esses moves.
Ó, devagarzinho. Certo? Essa aqui é a S. Esses são os casos especiais. Tem a memorização, que é, por exemplo, C, I, S, W. Se qualquer uma dessas letras forem a segunda letra do par, acho que eu falei isso no áudio, você tem que memorizar ao contrário. Por isso que, por exemplo, ó, aqui está o C, só que eu já fiz um C. Então, se tivesse caído CW, eu teria que executar CC. Só que agora, como eu já fiz um C, não adianta eu fazer o C de novo, porque essa daqui é a segunda. Então, teria que fazer um W. É que aqui no caso é um caso especial, né? Mas vamos supor que tivesse assim, ó. Aí aqui é C, K. Isso aqui não é um bom exemplo. Enfim, toda vez que uma dessas letras caírem como segundo do par, você tem que executar. Ó, aqui, eu já executei, né, uma vez. Esquece essa execução que eu fiz, que é a C. Aqui é a C, só que o M2 é sempre de 2 em 2 que troca. Então, como eu executei aqui, agora o C é a minha segunda letra. Se eu executar o C, ó, não vai dar certo. Olha lá. Então, quando ela é a segunda letra do par, eu tenho que executar um W, que é o inverso dela. C é o inverso do W, então aí resolve. Mesma coisa do W. Aqui era o W, só que eu já executei um algoritmo antes, então ele é a segunda letra do par. Então vou ter que executar uma C. Aí resolve. A I e a S é a mesma coisa. Que nem eu vou executar uma I aqui agora. Executei a I. Só que agora teria que executar a I, mas não é a I, é a S. Porque eu já tinha executado uma vez, ela é a segunda letra do par. Então a S. Ah, confundi aqui, que merda. Às vezes dessas ruins. Sofrido aprender isso aqui, porque toda hora embaralha o cubo. Então, como eu tava falando, ó, aí. Agora seria a I, né? Porque essa é a I. Mas não é, porque a I é a segunda letra do par de letras. Então eu teria que executar a W, a S, que é esse algoritmo aqui. Deixa eu lembrar. É isso. Então esses casos são um caso especial de memorização. Então, por exemplo, CW seria cowboy. Mas na hora de executar, eu não vou executar CW, eu vou executar CC. WC, que seria banheiro. Em vez de executar WC, eu vou executar WW. E qualquer outra letra também. Por exemplo, RC, que é ração. O C é a segunda, então eu vou executar RW. Se fosse RW, o W é a segunda, eu iria executar RC. Se fosse RS, que é uma rosa, eu vou ter que executar RI. E se fosse RI, que é Rio, eu vou ter que executar RS. Porque sempre que a segunda letra for a segunda letra de um par, qualquer um desses adesivos é o oposto que executa. Isso é um caso especial, mas assim, dá para se adaptar na hora da memorização, só lembrar disso. E tem uns algoritmos aqui. Tem o algoritmo Q, que é o algoritmo especial também. Eu vou mostrar um algoritmo de rotação. Quando for esses adesivos aqui, ó, M, N, O, P, E, F, G, H, fica perdendo foco toda hora, né, isso aqui. Ah, porcaria, sei lá. Enfim, você executa assim, ó, faz um X. E não perde muito tempo, tá ligado? Então, por exemplo, esse aqui,
Aí ele vem pra cá, na verdade. Aí voltaria aqui. Aí você olha aqui, ah, tá a P. Girou. Executou e voltou. Então, algos dessa camada é a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Tá a F. Ainda tem essa dificuldade ainda, né? Mas, sabendo disso, é mais uma coisinha diferente, né? E tem um caso especial aqui, um algoritmo especial que é a Q. Ah, lembra que eu falei que era especial? Ó? M2? Ah, é fácil, né? E a Q? Porque assim, o algoritmo de troca é M2, só que você tem que pôr a peça aqui. A Q tá aqui, como que você vai pôr ela aqui, né? Então, tem algo especial que você começa fazendo essa rotação, aí você usa um algo como se fosse dessa peça aqui, ó. Aí vira, aí faz um tum, 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 M2, esse é um pouco comprido. Aí volta, vira e vira. Aí aqui é a Q, tá vendo? Então, achou a Q? Já errei tudo. Pera aí. É foda, mano. Ainda não tô com tanta prática, né? Mesmo assim, eu tenho que fazer solves. Tipo, eu já fiz bastante solves aqui pra deixar isso aqui automático. Mas vamos lá pra quê? Então é isso, isso. Vira. Virou. Não, não é isso. Ah, já tô com sono, velho. Foda. Pera aí. Que? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Virou. Tum, tum, tum. Encaixou. Tum, tum, tum. Beleza. Que? Aí faz a mesma coisa agora. X. Não dá, mano. Que merda. Que porra do caralho. Que cacilda, mano. Segunda vez eu quero fazer rápido, tipo fluido, não dá. Tá. Pelo amor de Deus. Caramba, mano, pera aí. Fazer dar certo aqui. Ok. Aí, deixa eu voltar. Aí, deu. Então aqui também é esse caso especial. E o resto é a mesma coisa, tipo, é sempre um algoritmo de troca, faz um setup, algoritmo de troca e volta o setup. Só tem esses casinhos especiais aí. E que mais que eu ia falar? Agora é deixar tipo, na memória muscular. Por exemplo, a B e a D eu já tenho facilidade de fazer, ó. Apesar que tá numa posição ruim aqui, mas tipo. Tá vendo? Se bem que agora eu errei, né? Tá vendo? Quando o R embaralha o cubo inteiro, mano. O M2 é foda. Mas então, ó, a D.
Oh, eu tô fazendo olhando pra câmera, tô errando aqui, mano. O que eu tô fazendo de errado nessa merda? Cacilda, viu, velho? Olha a peça da cruz aqui, velho. Oh, tá, nós. Cadê a facinha? Igual a B. Enfim. Já deu pra ver aí que o método é melhor. Preciso deixar bem na base. Eu ainda tô pensando muito, tipo, puta, eu vou fazer uma J aqui, ó. Ó lá, já errei, ó, tá vendo? E errou, já era, mano. Já fez os M2 aqui, já não sei o que eu fiz aqui de errado. Talvez um dia eu ainda consiga consertar o erro, mas, tipo, desse jeito aqui, cê é louco. Mas, tipo, é bem melhor, mano. Quando eu tiver pego a manha, mesmo a prática desse... É mais os setups, né? Os finger tricks é suave de aprender, tipo... Dá pra fazer devagarzinho e... Pegando os finger tricks, que nem a J seria isso aqui, né? Aí a L seria tipo... É isso aí. E aí quando pegar a manha, mano, conforme mais vai fazendo... Ah, e tem o AUG de paridade, né? Que é a última coisa que é diferente. E o AUG de paridade da OP era a R, né? Cai numa R, que troca esses dois e troca esses dois aqui. Porque depois você vai fazer uma T, vai consertar, né? E aí a R era a paridade. Agora a paridade do M é um algo específico, que é isso aqui, ó. Olha lá. Se caísse uma paridade, ia cair alguma coisa nesse sentido aqui. Que troca esses dois, o algo de paridade só, tá vendo? Ele só mexe nas peças de meio, não mexe nas peças de canto. Tipo assim, se eu mexer aqui, ó, você vai ver que ela vai voltar assim, ó. Olha lá. Só mexeu nessas duas e nessas duas aqui. Que é o M2, né? Tipo assim. Aqui tá faltando um M2, não tá? M2 pra ele ir lá pra trás. E aí esse aqui também. Só que aí... M2 vai consertar aqui. E esse daqui foi pra cá. Só que aí esse daqui vai vir pra cá, né? Como se fosse assim. Esse pra cá e esse pra cá. E o M2 já vai mexer. Esse daqui estaria aqui, certo? E esse aqui estaria aqui. Como ele troca essas duas, estaria certinho. Então, o algo é esse aí, ó. D. Aí o finger trick melhor é esse. D. Melhor do que fazer essa R inteira. Então, tipo assim, mano. Depois que eu masterizar todos esses algoritmos, depois que eu fizer tudo bonitinho, vai tá melhor, tá ligado? Bem melhor. Só que eu tenho esse tempo aí. Eu comecei a aprender na quarta, só hoje que eu consegui fechar o olho. Hoje é sábado, né? Sábado pra domingo. Pra fazer. Acertei a primeira, coloquei ela no YouTube. Aqui no YouTube, né? E dei sorte, porque a primeira foi meu PB. Depois eu acertei essa de 6,53 e a outra de 7,15. E os cantos é de boa, né, mano? Tipo, não mudou nada. Então, até eu ficar bom no NM2 eu não vou mexer nos cantos. Mas tô vendo que logo os cantos vai ser... Vou ter que trocar também. Por exemplo, fazer a N, ó. É isso. Quando eu aprender o método que vai ser mais rápido, provavelmente vai ser igual ao M2, tá ligado? Sei lá, talvez vai ser um bagulho assim, assim, acabou. Tá ligado? Agora não volto isso aqui nunca mais. Mas enfim.
vai ser uma parada desse jeito aí, talvez, tá ligado? Então, tipo assim, cadê a peça aqui, mano? Tô dormindo aqui, a peça aqui. Quando for o método para os cantos também intermediário, aí também vai ser melhor. Mas quando eu fizer o M2, que é o intermediário, eu já vou pro True Style, que é o método avançado. Aí ele já faz para tudo, tipo, não só para os meios, já faz para os cantos. Aí ainda vai ser a mesma coisa, tipo, como se fosse setup, algoritmo, mas vai ser rápido, tá ligado? Vai ser um AUG que vai trocar. O True Style é um AUG que ele troca 3 peças de lugar. Eu ainda não entendi porque eu não sei o método, mas enfim. O M2 eu já entendi. E não é eficaz fazer isso aqui. É melhor fazer assim ou assim. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. E é isso, mano. Deixar aí o vídeo. É nóis, tamo junto.